Olá, graça e paz a todos. Sobre a série das bem-aventuranças ensinadas pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte, neste vídeo eu falarei sobre a primeira bem-aventurança, os pobres de espírito. Mas antes de continuar, não se esqueça de clicar aqui em inscreva-se para se inscrever em meu canal e dar o seu apoio. Desde já, muito obrigado. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 3, nós lemos assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Para entendermos essa bem-aventurança, precisamos aprender algumas questões. A primeira, qual o significado verdadeiro da pobreza espiritual, tanto para cristãos como para não cristãos? O público-alvo de Jesus era essencialmente pobre. O Sermão do Monte foi entregue a dois grupos distintos, os discípulos, prioritariamente, e a grande multidão. Este discurso de Jesus encerra verdades tanto para cristãos como para não cristãos. Jesus estabelece aqui uma relação prática entre religião e vida diária. A segunda questão: se realmente somos pobres de espírito, então devemos ter consciência de nossa pobreza espiritual. Ninguém é mais patético do que aquele que padece de grande necessidade, mas não tem consciência disso. Nada temos para oferecer para uma pessoa assim. Aqueles que são pobres de espírito reconhecem a sua condição de meras criaturas pecaminosas e, mais ainda, dispõe-se a confessar seus pecados e a renunciar aos mesmos. A terceira questão: se realmente somos pobres de espírito, então devemos receber as riquezas que Cristo nos proveu por meio de sua morte e ressurreição. A morte de Cristo naquela sexta-feira da Páscoa não foi um mero acidente. Antes, foi um ato amoroso de Deus a fim de abrir caminho para a reconciliação entre as pessoas e Ele. Entretanto, Deus requer algo de nossa parte. Precisamos confessar a nossa pobreza espiritual, renunciar aos nossos pecados e voltar por meio da fé para seu Filho Jesus Cristo. Quarta questão: se realmente somos pobres de espírito, então precisamos tomar consciência de que dependemos de Deus por estarmos em estado de bancarrota espiritual. Jesus ensinou que precisamos nos tornar como criancinhas antes de podermos entrar no reino dos céus. As crianças são dependentes. É necessário admitirmos que somos pobres antes que possamos enriquecer espiritualmente. Precisamos admitir que somos carentes antes de sermos feitos filhos por adoção. A quinta questão: se somos realmente pobres de espírito, então devemos estar dispostos a negar a nós mesmos para podermos servir melhor a Jesus Cristo. Os pobres de espírito são aqueles que estão dispostos a desistir de todos os seus próprios recursos, fazendo conforme Jesus recomendou em Mateus 16, 24, quando ele diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. À nossa volta, vemos a arrogância, o orgulho e o egoísmo, e essas atitudes resultam do pecado. Mas do céu ecoa uma voz que se dirige à humanidade atormentada e em franca bancarrota. Uma voz de promessa: deles é o reino do céu. Tanto o reino no contexto presente, quanto o reino no contexto futuro. Quais são os benefícios da humildade ou pobreza espiritual? Primeiro, são considerados por Deus. Salmos, capítulo de número 138, versículo de número 6, nós lemos assim: Ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Segundo benefício, são ouvidos por Deus. Salmos, capítulo de número 10, versículo de número 17, nós lemos assim:
Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações. Os teus ouvidos estarão abertos para eles. Em terceiro lugar, desfrutam da presença de Deus. Isaías, capítulo de número 57, versículo de número 15, nós lemos assim: Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Em quarto lugar, são exaltados por Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 11, nós lemos assim: Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Em quinto lugar, recebem mais graça. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 6, nós lemos assim: Antes, ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por isso devemos ser imitadores de Jesus Cristo. Filipenses, capítulo de número 2, versículos 5 ao 11, Paulo diz assim: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Eu oro para que você reconheça a sua pobreza espiritual diante de Deus, para que possa, por intermédio do Mestre Jesus, conquistar o reino dos céus. Por hoje eu fico por aqui. Muito obrigado por sua atenção e companhia neste vídeo. Até o próximo. Um abraço.